Larada. A gente nem percebe o vidro. Isso, a mente humana simplesmente decide ignorar a existência do vidro para focar só na paisagem lá fora. O material que compõe a janela, sei lá, o vidro em si, se torna totalmente irrelevante diante da mensagem visual que ele deixa passar. E a premissa central de toda a nossa educação, a educação baseada na leitura tradicional, é justamente essa expectativa de transparência absoluta, sabe? Uhum. A partir do momento em que quem olha começa a notar o vidro em si, tipo um arranhão na superfície, o reflexo distorcido da luz, a espessura daquele material, cria-se um ruído. Dá aquela agonia, né? Nossa, muita. A reação instintiva é achar que tem algo de errado com a janela, porque no fim das contas a materialidade atrapalha a absorção passiva daquela paisagem. Mas e se o vidro for estilhaçado de propósito? Tipo, e se os cacos forem pintados, lixados e reorganizados num mosaico onde tentar olhar através dele seja, sei lá, impossível? Essa é a grande questão. E se a própria janela for a paisagem? Bom, bem-vindos a mais um mergulho profundo da nossa equipe. A nossa exploração de hoje entra com os dois pés justamente nesse território fascinante. Um lugar onde as palavras deixam de ser veículos invisíveis e passam a ser a própria experiência física. E para quem nos ouve, a gente reuniu uma pilha de fontes muito ricas hoje. O material tá incrível. A gente cruzou recortes originais do Jornal de Poesia, aqueles registros super viscerais do Roda Viva de 1996, materiais de arquivo do Itaú Cultural. Isso sem falar nos ensaios acadêmicos profundos sobre o neobarroco, a lendária revista contracultural Nave Louca, lá de 72, e o livro Entre Milênios, de 2009. Exatamente. O nosso objetivo hoje é decodificar como quebrar as regras da linguagem e da sintaxe tradicional não é só fazer bagunça. É um atalho muito poderoso para o pensamento crítico. E olha, a razão para a gente explorar essa mecânica hoje é puramente uma questão de sobrevivência mental. Sobrevivência num mundo de rolagem infinita, né? Total. Nesse mundo de sobrecarga de informações, leitura dinâmica, entender como o discurso é montado e desmontado serve como um escudo contra a passividade, sabe? Impede a gente de engolir qualquer narrativa pronta. Com certeza. O domínio dessa arquitetura impede que a mente atue como uma mera consumidora. E assim, para entender a força dessa ruptura, a nossa análise nos leva de volta ao chamado Big Bang da vanguarda poética no Brasil. Os anos 50. Exato. A década de 1950 foi um terreno histórico muito peculiar, muito fértil para abandonar o passado e desenhar algo inédito. O poeta Décio Pignatari batizou essa tempestade perfeita de impulsos criativos contextuais. Esse termo é muito bom, porque a ideia é que o concretismo não nasceu no vácuo, né? Tipo numa biblioteca fechada cheia de poeira. De jeito nenhum. O movimento surge num ambiente em que a bossa nova estava reinventando a métrica do violão, uma capital futurista chamada Brasília estava, brotando do pó no meio do nada. E um jovem Pelé garantindo o primeiro título mundial de futebol para o Brasil. Sim, tinha um otimismo, um pacto coletivo meio inconsciente de reinvenção das estruturas. A linguagem simplesmente não podia ficar de fora dessa urgência. É brilhante pensar nisso. A poesia precisava estar à altura daquela arquitetura moderna que brotava no Planalto Central. Mas para erguer um prédio novo, primeiro você tem que implodir o terreno. Botar tudo abaixo. E as nossas fontes trazem uma explicação técnica cristalina do Augusto de Campos sobre essa demolição. Ele elenca os pilares, né? Primeiro, a abolição imediata do verso tradicional. Adeus rimas fáceis. Pois é. Segundo, a eliminação total daquela sintaxe lógico-discursiva, sabe? Que dita onde fica o sujeito, o verbo, o predicado. E terceiro, e aqui é o pulo do gato, a criação de uma apresentação verbivocovisual. Nossa, que palavra colossal. Verbivocovisual. É um trava-língua. Mas não é só um neologismo estético. É quase um manual de instruções. Exige que a palavra seja tratada pelo valor gráfico para os olhos, o valor fônico para os ouvidos e o valor semântico para a mente, tudo ao mesmo tempo. E o Haroldo de Campos, que era, o grande teórico ao lado do irmão Augusto e do Pignatari, ele expande essa engenharia com um termo que ele pegou emprestado do Octávio Paz, a topologia poética. Tá, e o que isso significa na prática para quem está lendo?
Significa parar de tratar a escrita ocidental como um código linear chato que flui obrigatoriamente da esquerda para a direita e de cima para baixo. O Haroldo olhava para os ideogramas chineses, tipo, com uma admiração absurda. Porque o ideograma é uma língua super concreta, né? Muito! Na escrita chinesa tradicional, o signo não é só um som desenhado, ele é uma imagem em si. Por exemplo, se você junta o símbolo gráfico para sol com o símbolo para árvore, você gera o conceito de leste. Caramba, o raciocínio é puramente espacial. É visual e espacial. Os poetas concretos tentaram forçar as nossas palavras, o nosso alfabeto, que é basicamente som codificado, a se comportar com essa mesma fisicalidade tridimensional. Mas sabe o que eu acho mais louco? Essa obsessão pela estrutura física não era só um preciosismo de intelectuais entediados. Tinha uma rebelião aí, um trauma muito forte do pós-Segunda Guerra Mundial. Com certeza, o discurso tradicional tinha falhado, né? Falhou miseravelmente. Aqueles discursos lindos de Palanque, a literatura clássica e comportada, nada disso impediu a ascensão do fascismo. E os regimes, tipo o nazismo e o stalinismo, eles perseguiram brutalmente a vanguarda literária, chamando de arte degenerada. Exato. Então, desmontar o verso tradicional era desmontar esse modo de pensar conservador que jogou o mundo na barbárie. Eles queriam resgatar uma missão que foi interrompida de forma muito violenta. O que nos leva, inevitavelmente, ao impacto prático de ler assim. A ruptura exigia um esforço muscular de quem segurava o papel. Vamos desempacotar isso porque a mecânica é muito interessante. Eu gosto de pensar numa analogia. Imagina um soneto tradicional de Camões como se fosse um relógio de bolso antigo super requintado. Bonito, fechadinho. Isso. A pessoa olha o mostrador, os ponteiros se movem num ritmo previsível, decassílabo após decassílabo, a informação chega com elegância e você guarda o relógio no bolso. Tá, e o que a poesia concreta faz com esse relógio? Ela pega esse relógio e atira contra a parede. Aí cata as engrenagens, as molas, os parafusos soltos e joga tudo em cima da mesa. O convite não é mais para ver as horas. É para ver como a coisa funciona por dentro. Exatamente. É observar o atrito das peças, o brilho do cobre, mas, assim, fazendo o papel de advogado do diabo aqui, baseado nas fontes que a gente leu. Será que qualquer poema com palavras espalhadas na página é genial? Essa é a crítica clássica. Pois é. Um poema concreto que abandona a métrica fica imune a ser ruim? Ou um soneto perfeito feito hoje seria pior que um poema concreto mal feito? Olha, o Augusto de Campos responde a isso de um jeito implacável lá na entrevista do Jornal de Poesia. Ele diz com todas as letras, um mau poema é um mau poema. Justo. Curto e grosso. Sim. Quebrar a métrica não te dá anistia para ser medíocre. Na verdade, quando você tira a rede de proteção da gramática, os defeitos do poema ficam gritantes. Mas ele faz um diagnóstico cruel sobre o soneto hoje em dia, né? Que ele tem muito passado e pouco futuro, né? Isso. Exige competir com Dante, Camões, Shakespeare. A forma concreta reflete muito melhor a nossa era. A ambiguidade acelerada, essa fragmentação da tecnologia, simplesmente não cabe em 14 versos arrumadinhos. Faz todo sentido. E aqui é que a coisa fica realmente interessante nessa nossa análise. Porque para avançar para esse futuro, eles tiveram que dar um passo para trás e escavar o passado do Brasil. E desenterrar um cara completamente esquecido. Joaquim de Souza Andrade, o famoso Souza Andrade. Isso, um poeta lá do Maranhão, do século XIX. Cial tentava colocar ele na caixinha de um poeta romântico menor. Mas aí os irmãos Campos lançaram o livro Revisão de Souza Andrade, separando a palavra em duas partes mesmo, re e visão. E eles provaram que ele antecipou o modernismo, né? Não era só um reflexo do que a Europa fazia. De forma alguma. Ele escreveu obras imensas e caóticas, tipo o Geza e o Inferno de Wall Street. Eles chamaram ele de um designer da linguagem. E a biografia dele é triste demais. É o atestado de como a genialidade fora de época é punida. Ele não estava numa universidade chique, ele dava aulas de grego ao ar livre porque era rejeitado. A galera achava que ele era louco. Literalmente, ele chegou a ser apedrejado por moleques na rua, o governador precisou intervir, e no fim da vida ele empobreceu tanto que desmontava as pedras do muro da própria casa para vender e comprar comida. Nossa. E ele dizia com uma melancolia irônica que estava comendo as pedras da vitória,
que era o nome do lugar onde ele morava. É o preço de ter uma visão que ninguém mais acompanha na época. Os textos dele misturavam idiomas indígenas com jargões do capitalismo de Nova York, uns saltos narrativos bizarros. O pessoal só via delírio naquilo. Mas, peraí, deixa eu ser cético de novo. Não é muito conveniente dizer que os contemporâneos dele eram simplesmente ignorantes? Tipo, como a gente sabe que essa quebra de sintaxe era genialidade pura e não apenas um caos ininteligível de alguém que, sei lá, perdeu a mão? É uma ótima pergunta. Mas o conceito do poema como um laboratório textual que o Haroldo defende responde isso. A ruptura do Sousa Andrade não era erro gramatical. Ele estava substituindo peças gastas da linguagem. Como assim? Por exemplo, ele usava muitos hibridismos. Palavras valise, que é quando você esmaga duas palavras numa só, criando um neologismo. A engrenagem romântica não dava conta de descrever a velocidade sufocante de Wall Street. Então ele inventou uma engrenagem nova. Ah, entendi. É como se ele estivesse comprimindo os dados porque o canal de transmissão era muito lento para a época. Perfeito. O Haroldo chama isso de produtividade anterior ao valor. Ele enxergava o mundo numa velocidade cinematográfica 30 anos antes do cinema sequer ser inventado. A incompreensão foi o preço dessa antecipação toda. E o que é fascinante é ver como esse laboratório do louco lá do século XIX deságua direto nos anos 70. A coisa evolui para o neobarroco, que é quando o concretismo encontra a contracultura. E para entender essa guinada, a gente precisa voltar num ponto antropológico que as fontes citam muito. A prensa de Gutenberg. Lá no século XV. Isso. Antes da prensa, a poesia era som. Você precisava de pulmão, voz, uma praça cheia. Gutenberg inventou a prensa e forçou a gente a virar o homem tipográfico. A leitura silenciosa. Exato. O ser humano virou um leitor solitário, trancado no silêncio do cérebro, só mexendo os olhos. O neobarroco e a poesia concreta tentam roubar a linguagem de volta desse silêncio e devolver o corpo, o som e o incômodo para a página. E a revista Nave Louca, de 1972, é o ápice disso, né? Totalmente. Organizada pelo Torquato Neto e pelo Allen Salomão. Lá dentro tem um texto do Haroldo chamado Sousa Andrade, Rascunho para uma Urna. Ele brinca com a mancha do texto, exige que seja lido em voz alta. As fontes dizem que o espaço em branco na Nave Louca atua como um vácuo. Quando você tenta ler, é quase como respirar de forma asmática. A falta de linearidade obriga quem lê a sentir algo físico, como ser arrastado por uma torrente de imagens. A asma induzida pelo texto. E isso conecta com a ideia do paedema, do Ezra Pound e do Leo Frobenius. Que é a cultura compreendida pela emoção, não só pela razão, né? Isso, a arte não precisa ser asséptica. E tem um detalhe divertido nos textos. A Navio Louca ajudou a quebrar aquele fla-flu cultural ridículo entre Rio e São Paulo, que o Zelino Grunewald e o Pignatari tanto criticavam. Nossa, sim, essa rivalidade precisava acabar para a vanguarda andar. E essa jornada toda chega num cume maravilhoso na virada do milênio, com as últimas produções do Haroldo, o que nos traz ao livro Entre Milênios, publicado em 2009, depois que ele já tinha falecido. Organizado de forma brilhante pela Carmen Arruda Campos, o livro é literalmente um work in progress. Uma obra aberta mostrando as rasuras, as opções dele. A gente consegue ver a mente do cara trabalhando na página. E ele praticava o que ele chamou de linguaviagem. Que conceito lindo, né? Muito. As fontes detalham como ele descrevia São Paulo como uma beleza impura, um feiume de solda metálica, e contrastava isso com a precisão arquitetônica de Veneza. Ele fundia idiomas e referências de um jeito muito cru. E ele não ficava só na estética. Tem a criação da musa militante, uma poesia que enfrenta o caos político sem perder a pose vanguardista. Ele atacava com neologismos. Os xingamentos dele são sensacionais. Eurodireita, vazio pleno. E o supra-macro-mega cowboy. Supra-macro-mega cowboy é bom demais. Ele agrupa todo o imperialismo num som tão ridículo que a sintaxe vira a própria arma, sabe? E ele ecoa o Sousa André de novo, com aquele refrão zombeteiro. Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha. Uma frase que infelizmente nunca envelhece. Pois é. Mas, então, o que tudo isso significa pro final das contas? Focar tanto nessa forma, ter essa fome de forma excessiva, não tira a humanidade do texto?
Não vira só um cubo mágico de palavras frias sem emoção? Olha, as fontes trazem a resposta definitiva do Haroldo sobre isso no Roda Viva. Ele diz que um poema que não lida com a materialidade da linguagem vai ser sempre só um poema de confissão vazia. Então a emoção tá na estrutura. Exatamente. A forma é a defesa da vida. Ele sintetiza tudo isso num verso que arrepia. Viver é defender uma forma. Viver é defender uma forma. É profundo demais. Recapitulando a nossa trajetória alucinante hoje, a gente partiu de quebrar as regras lógicas nos anos 50, desenterrou o caos do Sus Andrade, passou pela asma visual da Nave Louca e chegou na obra magistral do Haroldo. Uma jornada e tanto. E a lição prática para quem acompanha a nossa análise é clara. Consumir linguagem passivamente é muito perigoso. Entender essa materialidade das palavras, as engrenagens por trás do discurso, é o que nos torna pensadores críticos contra essas narrativas rasas de internet. Se conectarmos isso com um panorama maior e mais atual, isso levanta uma questão final super importante. O homem tipográfico do Gutenberg nos tornou leitores solitários e lógicos. A poesia concreta lutou muito para devolver a bagunça sonora e física. Sim, a humanidade da coisa toda. Mas e hoje? Com os algoritmos e a inteligência artificial lendo e gerando textos em milissegundos, com uma linearidade perfeita e implacável. Nossa, verdade. Fica a reflexão. Será que logo a gente não vai precisar de um novo concretismo digital? Uma vanguarda que quebre o código perfeito das máquinas só para nos devolver aquela bagunça deliciosamente humana na interpretação? Deixamos essa semente aí no ar para quem nos ouve. Uma provocação espetacular para encerrar. Até a próxima imersão.